Pois joia, Paulo. Legal aí você compartilhar a tua experiência no templo, né? E, e aquele negócio, né? Como você falou, a pessoa fica, volta dezenas, centenas de vezes, e aí você começa a procurar o que mais, né, que eu tenho que aprender. Eu me lembro indo para o templo uma determinada vez e pensando, não, hoje eu vou prestar atenção, eu vou entender para que é esse chapéu. Sempre tinha aquela expectativa, né, de alguma experiência espiritual e tal, e o pessoal vem com aquelas coisas, né, o quadro, o olho de Jesus Cristo se movendo e vai acompanhar você e tal. E aí, às vezes, quando não acontece com você, você fica sempre naquela ideia de que, é porque eu não estou digno o suficiente, não estou me esforçando o suficiente, eu não jejuei o suficiente, eu não paguei o dízimo integral do grosso, eu paguei foi do líquido. E sempre vem essa coisa de a culpa é minha, né? A culpa é minha, né? O sistema não é falho, né? Quem é falho sou eu. Então você passou 40 anos na igreja, né? Você fala no seu podcast sobre isso. E quando foi a primeira vez que você se lembra que alguma coisa deixou uma pulga atrás da orelha em você? Acho que eu tinha a idade de mestre, né? Um rapaz na igreja, e eu fui na igreja. E, na verdade, eu ia na escola normal, né? Não lembro que série que eu estava lá. E eu tive um amiguinho que sabia que eu era dos Mormons, né? E ele Uhum. era amigo de escola. E eu lembro que eu falei para ele de Joseph Smith e tal. Ele falou assim: Nossa, meu pai tem um livro lá em casa que tem esse nome, né? E ele trouxe para mim. Era um livro verde escrito História de Joseph Smith. Eu nunca mais achei esse livro depois. Procurei hoje, depois de adulto, lógico. Antes eu nem procurei e tal. Mas eu vou contar a história desse livro para vocês. Ele me trouxe na escola e a gente leu. A primeira coisa que tinha era Deus de Jesus Cristo naquela... Sabe aquele banner da primeira visão? Joseph Smith no bosque, Deus de Jesus Cristo. Era isso, e falando assim, as várias versões dessa visão. Aí eu falei, ué, várias versões, só conheço uma. Aí começou a falar que primeiro ele viu um anjo e tal, e outro relato ele viu tal, é diferente, até chegar nessa que era a última, que era a que a gente conhece. Falei, mas e essas outras eu não aprendi? Aí eu pedi pro meu colega, empresta esse livro para mim, eu vou levar para a igreja para fazer umas perguntas. E eu lembro que eu fui para o seminário e levei esse livro. E o presidente dos rapazes estava dando aula do seminário na época, eu chamei ele no canto e falei assim, olha esse livro aqui e tal. Aí eu abri e falei para ele, olha, fala diferentes maneiras da primeira visão que a gente aprende aí. Aí ele falou, não, olha só, ele pegou o livro e falou, nossa, fecha esse livro, vamos jogar ele fora agora. Eu falei, não, mas não vamos ler, não, a gente não pode nem estar com ele aqui dentro dessa capela. Tal, aí ele me proibiu. Eu confesso para você, Marcelo, quando você fez essa pergunta para mim, que é o primeiro momento que eu me recordo que eu tive alguma dúvida. A pulguinha atrás da orelha, acho que ela começou nesse momento, quando eu era mestre, na idade de mestre, rapaz. Mas eu relevei. É o que eu falei, muitas vezes na vida, dentro da igreja, você vai relevando as coisas. Então, talvez, né, por exemplo, eu tive essa pulguinha atrás da orelha, tive mais algumas outras. A do meu presidente de área, que eu contei para vocês, foi uma outra pulguinha atrás da orelha, eu fui relevando. Né? Mas a primeira que eu me lembre é nesse momento, com esse livro. Aí depois o livro deu fim nele e tal, e eu nunca mais eu consegui encontrá-lo. Também não fui atrás, fiquei com aquela coisa na cabeça, pô, acho que eu não deveria abrir mesmo esse livro, né? Agora talvez não sei se eu vou ser amaldiçoado, e eu fiquei pensando muito sobre isso. E acho que foi a primeira vez que ficou aquele negócio. Eu nunca fui procurar as outras versões da primeira visão, nunca procurei naquele tempo mais saber sobre isso, mas estava lá. Foi algo que mexeu comigo. Eu falei, poxa, o que será que é isso? Mas eu não li o resto do livro, né? Então o meu presidente dos rapazes não deixou, então acabou ficando aquela incógnita, né? Então acho que a primeira pulguinha atrás da orelha foi esse episódio para mim. E aí, avançando no tempo, chegamos agora aí, você serviu tantos chamados e dedicou uma vida à igreja, horas e horas. Você já fez alguma vez o cálculo de quantas horas e quanto dinheiro você dedicou à causa? Não fiz não, senão eu vou ficar muito É, bravo. não faça não, eu fiz. Não é um bom sentimento. E aí eu te pergunto, né? E aí, quando foi que explodiu mesmo? Como foi? Conta pra gente. É interessante que foi assim, só para você entender, né? Eu realmente estava com um chamado na ala e eu só deixei de ir há 2 anos atrás, né? Em janeiro, e eu estava indo, paguei o dízimo, a oferta de jejum, fui o mês de janeiro inteiro, parei de ir. Foi o primeiro domingo
de testemunho de fevereiro, eu não fui. Então, eu posso dizer assim, que eu só parei de ir na igreja. Eu não quis mais. Agora, você pergunta para mim, onde que começou, né? Acho que é importante a gente falar que as experiências que a gente tem dentro da igreja com pessoas, isso é bem marcante. Faz você tomar decisões como sair da igreja. Às vezes fica cômodo para você. Minha família é da igreja, toda a minha família é da igreja. Meus pais, irmãos, todo mundo é da igreja. E eu falei assim, pô, vou sair ou não vou sair? Só que aí eu comecei a colocar na balança. Um pouco antes, né, de eu tomar essa decisão e não ir mais, eu comecei a colocar na balança as pessoas que eu conhecia na liderança. Eu vi, sabe, a gente nunca vai falar nomes aqui, eu nunca vou falar nomes no meu podcast, mas eu conheço líderes, por exemplo, que estão lá hoje, tem outra família, um mexe com drogas, o outro é desonesto demais no negócio, outro quis matar outro, tal, aquela coisa toda. Então você vê, pô, aí eu fiquei pensando, todos esses caras eu conheço, vão me ver, eu falei isso no meu podcast, alguns deles vão ver, mas não vou falar nunca quem é você. E essas pessoas existiram perto de mim. Aí eu fiquei pensando, a gente vai na igreja por Jesus Cristo, mas quando eu vou lá eu encontro 100 pessoas, eu não encontro o Jesus Cristo em si, eu vejo 100 pessoas que eu tenho que interagir, né? Sua influência, talvez, aquela coisa tá lá. Então, como, sabe, não ir para a igreja, sabe? Eu não consigo ser uma parte isolada dentro de 100 pessoas. Então, eu sempre vou estar dentro de pessoas. Então, eu confesso para você, Marcelo e Sandra, que pensei muitas vezes assim, olha só o que eu vi, sabe? Ele é aquele que a gente falou quando você fez a pergunta de um bispo lá, tal. A gente vê, nossa, mas olha o que ele faz, olha o que ele faz. E por eu ser uma pessoa que eu sempre fui amigo de todo mundo, né? Eu não sei se isso pesou muito, mas eu acabei sendo tão próximo de algumas pessoas que eles iam se abrindo, sabe? Ah, olha aí, tal, tal, eu fiz isso, tal, eu fiz isso. E tanto é que teve um membro, né, da estaca e tal, na época, ele chegou para mim e falou assim para mim, cara, eu falei para ele assim, ó, acho que eu não concordo com isso, tudo que eu tô sabendo. Ele falou assim para mim, olha, vou ser sincero para você, isso aí é para você ir para conselho, é o que você está falando. Eu falei, mas eu sei, é verdade tudo que eu estou falando. Aí ele olhou para mim e falou assim para mim, ó, mas eu sei que ninguém vai te levar para conselho aqui na nossa estaca, porque todo mundo sabe que você sabe de todo mundo quase. Então ninguém vai ter coragem de jogar você no meio. Então aí por essas atitudes eu comecei a pensar assim, olha só como é que é. As pessoas têm medo, porque tem rabo preso, tem algumas coisas, tal, e eu falei, eu vou sair limpinho. Vou sair limpinho. Então eu vou só deixar de ir, eu não quero mais fazer parte. E o interessante é que ao chegar em casa e conversar com a minha esposa sobre isso, ela falou assim, pô, eu tava sentindo um monte de coisa também. Aí ela começou a relembrar coisas das moças, quando líderes foram ruins com ela, sabe? Tem um caso, tal, que ela contou aí, que eu não vou contar aqui, mas foi muito ruim com um líder querendo avançar o sinal. E eu fico pensando a respeito dessas coisas. Ela falou, também nunca esqueci isso, mas eu relevei. Aí eu comecei a ver que eu e ela relevamos muitas coisas, sabe? E a gente estava cercado de pessoas que, peraí, que nem eu dei um título uma vez pro podcast, mais sujo do que pau de galinheiro. É Uhum. horrível esse título, mas eu falei, pô, como eu sou mais raiz ao falar da igreja, né? Eu sou daquele jeito mais bronco de falar, eu dei esse título. Por quê? É exatamente isso. Eu comecei a olhar ao lado e falei assim, peraí, a gente é guiado por essas pessoas. Se eu errar, eu tenho que sentar na sala com algum desses e falar. Eu não vou conseguir mais fazer isso. Não dá. Olha só como são, sabe? E é coisas que eu falei assim, pô, acho que eu mesmo sem ser da igreja nunca faria. Então é bem complicado, é bem pesado o que eu tô falando, por isso que eu falei, nunca vou falar nomes, quem são, mas é muito pesado isso. E isso pesou para mim. Foi uma hora que eu falei assim, no meio dessas pessoas eu não quero mais estar. E eu Então, tenho uma assim, filha. pelo que está dando a entender, foi assim, a tua experiência pessoal com outras pessoas foi o gatilho de tudo, não foi a história da igreja, Joseph Smith, a poligamia, o racismo, pedra não foi nada disso, então, que começou. Eu vou até ser sincero para você. Talvez eu teria aguentado um pouco mais se eu não tivesse uma hora caído na real de quanta gente suja que tinha à minha volta. Aí Uhum. você começa a ler outras coisas, né? Aquele presidente de missão que abusou, tal, tal. Aí você começa a ver algumas matérias de outros lugares, outros países. Peraí, quase que todo lugar é assim. Eu também estou, talvez, no meio de gente, assim. Então eu não quero mais ficar aqui. Preocupou por causa que eu tenho uma filha pequena, tal. Aí eu fiquei pensando, pô, eu também não quero que ela cresça num ambiente assim. Então isso pesou. Só que aquelas pulguinhas atrás da orelha que você perguntou aquela hora, que foi colocada, depois durante a vida na igreja você vai colocando, mas vai relevando, eu falei, pô, agora eu vou dar atenção para ela. Acho que agora é o momento. Então eu Uhum. já não estou concordando com um monte de gente que está do meu lado aqui. Então eu vou começar agora a dar ouvido que nunca deixaram fazer.
Aí aquele quadradinho que a gente vive dentro, eu falei, eu vou pular. Uhum. Pulei a barreira e comecei a pesquisar. Fui a fundo. Aí foi a primeira coisa que eu fiz, foi aquele livro, né, sobre aquela história que eu li naquele livro lá quando eu era mestre. Falei, vou procurar agora sobre, realmente isso é verdade, agora eu vou procurar com gosto. Fui lá, comecei a digitar e apareceu um monte de coisa, pô, agora eu vi. E veio o Vânia, veio não sei o que tem, tal, e veio vocês para assistir. Eu falei, pô, agora eu consegui aprender um monte de coisa. Agora eu aprendi. Então, porque isso me deu força a não fazer realmente mais sentido estar lá dentro. Então agora, por exemplo, eu não quero mais estar lá dentro por causa das pessoas e também não quero mais estar lá dentro por um monte de coisa que eu aprendi que não vai fazer sentido. Eu não aguentaria mais numa aula de doutrina do Evangelho, né? Joseph Smith é o que mais fez pela humanidade abaixo de Jesus Cristo. Eu nunca mais vou aguentar ouvir isso aí e ficar quieto. Eu não vou estar mais num lugar desse que vai falar isso. Então acho que é isso que aconteceu. Veio através de pessoas, as pessoas fizeram eu dar ouvido às dúvidas que eu tinha e virou um montante que fez eu virar Mormon uma ova. É engraçado, ouvindo você falar isso aí, que assim, né, é muito fácil para um membro ativo na igreja olhar para a tua história e dizer, tá vendo, olha, é mais um que se afastou porque ficou com raiva do bispo, porque se ofendeu com alguém, porque estava esperando que os líderes fossem perfeitos, etc, etc, né? E a minha visão disso, e com o que a gente faz no nosso canal, com o que você está fazendo no teu canal, é o seguinte: você sair da igreja porque você não se dá bem com as pessoas lá dentro, você não gosta da cultura, ou o seu bispo está ali perseguindo, ou a presidência de socorro fofoca da sua vida, é um motivo mais do que válido. Por que não é um motivo válido isso? Entendeu? Não tem que ser só porque a igreja não é verdadeira, porque Joseph Smith foi um pedófilo, enfim, né? Mas, como você mesmo falou, né? Você está lá na igreja, você não está encontrando Jesus Cristo, está encontrando com 100, 150, 200 pessoas, entendeu? E se o ambiente ali é ruim para você, por que você tem que ir, né? Então, é um motivo totalmente válido, com certeza. E as pessoas às vezes perguntam a mesma coisa, né? Vocês sempre fazem essa pergunta para mim, então só deixa de ir na igreja, sabe? Não faz mais isso. E eu falo para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, né? Falo no meu podcast, vou falar aqui de novo, eu tenho o direito de falar as minhas opiniões hoje do que eu vivi lá. Eu tenho esse direito, ninguém vai tirar ele de mim, sabe? Aquela coisa, eu fui lá e limpei a capela também, várias vezes. Então eu fui lá, doei meu tempo, meus talentos para poder ajudar a organizar as coisas na liderança ou servindo de qualquer forma. E quando você fica descobrindo muita coisa, foi como uma rasteira. Eu levei uma rasteira dentro da igreja porque nunca me ensinaram coisas que estavam super visíveis e nem deixavam eu pesquisar. Não pesquisa, vai entrar em apostasia. Assim que eu rompi a barreira, eu aprendi. Eu senti realmente, literalmente, eu levei uma rasteira. Aí, quando alguém vai te dar uma rasteira, o que você vai fazer? Você vai correr na pessoa e encher ela de beijos? Não, eu não vou encher ela de beijos. Eu vou criticar porque ela fez isso comigo. E é isso que eu faço. Então, por isso que eu trato o podcast Mormon uma Ova como experiências vividas. Eu vivi muita coisa que eu quero compartilhar e ninguém vai me calar por causa disso. Então, eu tenho o direito, sim, de falar por tudo que eu vivi lá dentro, o que aconteceu comigo. E eu vou falar. Se eu puder alertar pessoas com a simples mensagem de que vão encontrar coisas boas, mas vai ter muita coerção, muito medo, e às vezes você vai ver pessoas que às vezes é muito mais suja que você, e em algum momento isso vai pesar na sua cabeça, se eu puder privar você disso, você que está assistindo a gente, estou pesquisando a igreja, existe esse, nossa, que legal, é bonito, é lindo, fala de Cristo, mas tem coisas que você só vai saber quando fizer parte integrante daquilo lá. Então, eu sinto-me do direito de falar. Então, não para mim não cola. Já falei isso muitas vezes. Só pare de ir, não precisa falar da igreja. Para mim, não vem com isso para cima de mim. Eu tenho o direito de falar do que eu me senti incomodado. Deixa eu falar aqui uma coisa. Eu penso assim, só completando rapidinho, Sandra, eu penso assim, né, em relação a isso aí, no dia que a igreja, parar de mandar missionários para ensinar, né, para converter as pessoas desavisadas, sem ensinar, né, isso aí, ou 2, os missionários indo, eles contem a história completa, né? Aí pronto, aí não precisa mais do meu canal, do teu, da Vânia, não precisa mais de ninguém, né? Porque a igreja está sendo 100% honesta, 100%, né? Enquanto não for, às vezes algumas pessoas devem também te abordar com isso, né? Por que você fala tanto do lado negativo? Fala também do lado positivo, né?
Olha, eu reconheço que existe muita coisa positiva. A minha opinião, a minha experiência pessoal com a igreja é que ela é muito mais positiva do que negativa. Mas não é por isso que eu vou não olhar pelo lado daquele que é mais frágil, é mais vulnerável e está sendo explorado por um bispo sacana, né? Porque acha que o bispo tem um poder especial. Não, aquela pessoa precisa saber a verdade. E se não funciona para ela poder sair de boa, sem se sentir culpada, sem ficar achando que está pecando, nem nada disso, tá entendendo? Não se submeter, né? Acho que é o poder do conhecimento isso, né? A colocação que você fez, só para finalizar isso aí, as pessoas realmente fazem essa pergunta, você só fala das coisas negativas. É o que eu falei, a gente entrar nessa parte, não sei se vocês vão fazer perguntas sobre a parte disso, mas como psicanalista falando, a gente tem uns passos que a gente passa quando a gente leva essa rasteira que eu falei da igreja. Você vive lá, no meu caso, 40 anos, mas sei lá, a pessoa viveu 1 ano, 2 anos, tal, acreditando piamente, né, e naquilo lá, pô, eu quero isso, agora eu gostei da ideia. Aí você aprende uma outra coisa diferente, pô, mas olha só a verdade que não falam lá dentro, é uma rasteira de vida que você leva. Então, normalmente, né, as pessoas passam o quê? Por aquelas fases assim, da negação. Eu passei por essa fase também. Não, acho que é mentira, não pode ser, é mentira. As pulguinhas atrás da orelha, eu lembro até hoje. Algumas coisas que eu fui vendo da primeira visão, as várias versões, não acho que... Será que é verdade mesmo? Às vezes só escreveram aí. Eu fui pesquisar a fundo, né? Alguns pesquisadores que tinham para falar, outras pessoas dando as colocações. Aí eu acabei passando da fase da negação para aceitação. Aí comecei a aceitar. Falei, não, isso aí é verdade. Aí dali para frente é só o caminho que não faz mais sentido. Né? Eu acho muito difícil alguém ficar ainda. Muitas vezes talvez seja por causa de família, gosta de alguma coisa. Então acaba ficando mesmo relevando. Mas acho muito difícil. No meu caso, eu não consigo mais estar lá e ouvir algumas coisas que as pessoas venham a falar lá a respeito disso e que eu já aprendi hoje. Então é mais ou menos isso. Eu acho que tem coisas boas. Só que eu acho que as coisas que a gente às vezes passa como crítica é que a carapuça serve. Não tem jeito. Eu passei experiências e vou contar. E tem gente que vai estar lá ouvindo e vai falar assim, pô, acho que eu já passei por algo semelhante. E está dentro da igreja. Eu sei porque eu já recebo inbox, muita gente falando, eu tô lá, mas eu passei isso aí. Mas não concordo, mas eu passei por isso aí. Então eu sei que as pessoas passam por isso. Então às vezes a carapuça serve. Se eu falo uma experiência negativa e a pessoa fala, pô, você está falando mal? Não, é porque a carapuça serviu. É a minha experiência. Agora, eu não vou focar tanto em coisa boa, porque tá lá, fala de Jesus Cristo, é bom, tal, mas a rasteira que eu levei me leva a falar, poxa, quem que me deu a rasteira? Eu preciso falar sobre a rasteira agora. Eu vou focar nela. Então, às vezes, dá a impressão de ser mais incisivo na parte ruim. Paulo, fala pra gente, você disse que durante esse período aí de transição, você teve a parte da negação, que você encontra essas informações, não quer acreditar, você não quer, tenta conciliar, nessa busca de tentar achar mais informações para negar o que você está querendo tentar negar, aí é quando você encontra mais informações, entendeu? E acaba chegando na parte da aceitação. Não, é verdade. Mas quando é que entra a fase da raiva? Porque ela existe. Sim. Se você gostou desse episódio, lembre-se de dar o joinha e se inscrever no canal. Também compartilhe com seus amigos.